Nós mais uma vez damos graças a Deus por esta oportunidade e hoje vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus falando sobre as ressurreições. É um assunto muito importante nós compreendermos, né? Porque hoje nós vivemos num mundo, nós sabemos que se Jesus não voltar antes, todos nós estamos sujeitos ao quê? À morte. Todos nós estamos sujeitos a ir para a sepultura. A não ser que Jesus venha antes. Que essa deve ser a nossa esperança, né? De que nós possamos estar prontos, tanto para a volta de Jesus, como também possamos estar prontos quando a gente vai descansar. E nós vamos meditar um pouquinho, então, falando sobre as ressurreições. A esperança que nós temos de encontrar os nossos entes queridos, né? Que já foram, que estão na sepultura. Sabemos que nós lemos para a meditação ali em João, onde Jesus nos fala que todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para quê? Para a condenação. Então nós sabemos que todos, desde Adão ali, todos aqueles que estão na sepultura vão sair de lá. Porque cada um terá o quê? A sua recompensa. Então vamos meditar um pouquinho falando então sobre isso. Ali está o verso de João capítulo 5, verso 28, verso 29, que nós acabamos de meditar. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Mas quando ocorrem essas ressurreições? E quem vai ressuscitar, né, em cada ressurreição? É importante nós aprendermos isso e ver o que a palavra de Deus, né, está escrito, nos fala a cada um de nós. Falando da primeira ressurreição, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 13, no capítulo 4, verso 13 a 16, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo nesse verso? Que ele não quer que nós ficamos sem saber ou sem conhecer a respeito daqueles que estão aonde? Na sepultura. Como alguns creem, né? Mas olha a continuação. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós cremos, não cremos? Que Jesus morreu ali na cruz, né? Foi pregado na cruz, ele morreu, foi tirado da cruz, colocado no sepulcro, né? José de Arimateia cedeu o sepulcro para que Jesus fosse então, para que o corpo de Jesus fosse colocado ali, mas ao terceiro dia o que aconteceu? Ressuscitou, nós cremos nisso. Então, se nós cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, todos aqueles que em Jesus dormem, Deus vai fazer o quê? Ressuscitar também. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo, nesse verso, fala que aqueles que estarão vivos, né, não vão preceder ou não vão antes para o céu do que aqueles que estão aonde? Na sepultura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Interessante esse verso. Quem que vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo. Quando nós voltamos no verso de João, ele nos diz que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. É esses que vão ressuscitar primeiro. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, né? É na volta de Jesus, porque aqui Paulo fala, né, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo.
e aqueles que ressuscitaram, ou aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja quão importante é isso para nós, irmãos. Essa deve ser a esperança de todo cristão. A esperança de que nós vamos encontrar os nossos entes queridos, aqueles que morreram fiéis. Quando Jesus voltar, ele os chamará da onde? Da sepultura. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então veja, aqui tem uma bem-aventurança para aqueles que ressuscitam aonde? Na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É isso exatamente o que Paulo se refere. Na volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui, em Apocalipse, o apóstolo João vem nos dizendo que são bem-aventurados aquele que ressuscitar, ou que tem parte na primeira ressurreição. Então, nessa ressurreição, na volta de Jesus, que a Bíblia denomina primeira ressurreição, quem que vai ressuscitar? Os santos. Aqueles que morreram fiéis, né, a Deus. Então a trombeta de prata de Jesus soou ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para a sepultura dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Como que vão ressuscitar os da primeira ressurreição? Imortais. Vão ressuscitar transformados, imortais. Aqueles que morreram, né, velhinhos, vão ressuscitar como? Saudável, jovem. Aqueles que morreram com alguma enfermidade vão ressuscitar como? Perfeitos. Essa é a promessa de Deus para aqueles que morreram em Cristo e que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Esse texto mostra exatamente na volta de Jesus, quando ele descer sobre as nuvens do céu, quando ele tocar a sua trombeta, aqui o texto fala que ele vai olhar para a sepultura de quem? Dos santos. Essa é a primeira ressurreição. Os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles haviam sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então ocorre a ressurreição dos santos, dos justos, na volta de Jesus, já ressuscitam transformados, já ressuscitam imortais, e o que acontece com os que estarão vivos? E no mesmo instante fomos transformados. Eles também são transformados, recebem o quê? A imortalidade, e aqui na continuação do texto diz: e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles, com os que foram ressuscitados, para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Essa é a primeira ressurreição que a palavra de Deus vem nos dizendo. Esses são aqueles que vão ressuscitar para a vida. Um outro texto nos diz: por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele vai chamar quem? Os santos. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Olha que maravilha, irmãos. Por toda a largura e comprimento do quê? Da terra. Aonde estiver santos, né, que morreram e que estão sepultados, vão ouvir essa voz, e aqueles que ouvirem, viverão.
e a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal. Confirma o texto que nós lemos anterior, né? Ressuscitar como? Imortais. Clamando. Olha o que eles vão clamar. Quando os santos ressuscitar imortais, o que eles vão clamar? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Veja, irmãos. Por que eles vão clamar isso? Porque eles foram libertos do cativo da morte. Foram libertos da sepultura. Então eles vão ressuscitar imortais e vão clamar essas palavras. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer dizer, não conseguiu prender eles ali na sepultura, né? Eles vão sair de lá. Onde está o inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Que maravilha, né? Que privilégio para aqueles que estarão vivos na volta de Jesus e que privilégio para aqueles que morreram em Cristo e que nessa ocasião vão ressuscitar. A sepultura, a morte não vai segurar eles lá para sempre. Não ficarão ali presos para sempre. Por quê? Porque Jesus chamou eles da sepultura. Até aqui nós estamos falando sobre a primeira ressurreição. Quem que vai ressuscitar na primeira ressurreição, irmãos? Os santos, os justos. Todos aqueles que morreram em Cristo, na volta de Jesus, irão ressuscitar. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus volta, há a ressurreição de todos os santos, todos vão para o céu, os ressuscitados e os que também estarão vivos, sobe com Jesus para o céu e começa o quê? O milênio. 1000 anos. Eu costumo dizer que é as férias que nós vamos passar no céu. 1000 anos, né? Já pensou? Nossa mente finita é difícil de entender, né? 1000 anos? Mas nós teremos o quê, irmãos? Toda a eternidade. Ninguém mais vai morrer. Nós teremos toda a eternidade pela frente. Mas vamos passar 1000 anos no céu. E conhecemos pela palavra de Deus que depois de 1000 anos, Jesus vem com os santos para essa terra novamente. A santa cidade, a Nova Jerusalém, vai descer. Ali em João capítulo 21, nós encontramos, né, a santa cidade descendo dos céus. E Jesus ordena a quem agora que ressuscitem? Os outros mortos. Quem são esses outros mortos? Os ímpios. Isto. Lembra lá do texto de João? Uns ressuscitarão para a vida. Quem são para a vida? O que nós já lemos, os da primeira ressurreição, os justos. E outros ressuscitarão para a condenação. Então, depois de 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição. E aqui fala, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos? É exatamente os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, tem um período de quantos anos? 1000 anos. 1000 anos, esse período entre a primeira e a segunda ressurreição. Olha o texto. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à terra. É acompanhado pelo exército dos remidos. Ele é acompanhado por quem? Pelo exército dos remidos. E seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Os irmãos viram?
Depois de 1000 anos, Jesus vem para essa terra com os santos, com aqueles que subiram com ele para o céu, né? Passaram 1000 anos lá. Agora ele ordena aos ímpios que ressuscitam para quê? Para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Tem como contar a areia do mar? E aqui diz que o exército dos ímpios, daqueles que são perdidos, é inumerável como a areia do mar. Nós estávamos lendo a Bíblia esses dias, nós estamos fazendo o ano bíblico, né? A gente vê ali no tempo de Israel, ali no tempo dos reis, fala, nossa, mas quanta gente morreu, né? Só numa noite lá o anjo feriu quanto? 185 mil. Só numa noite morreu 185 mil. É muita gente, né? E, infelizmente, a multidão de ímpios vai ser muito maior do que a multidão de salvos. Aqui diz que surgem, né? Do texto está bem claro, que nos diz, surgem estes como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição. Como que ressurgiram os da primeira ressurreição? Vamos ver se os irmãos estão lembrando. Imortais, transformados, jovens, não é isso? Que contraste, diz aqui o texto. Os justos estavam revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Vamos ver a diferença? O justo vai estar revestido de imortal, vão estar belos. E os ímpios? Mesmo jeito que eles foram para a sepultura. Doença, né? Os traços da morte. Então, isso ocorre quando? Ao fim dos 1000 anos. A primeira ressurreição, quando Jesus volta. A segunda ressurreição, depois do milênio. Na primeira ressurreição, quem que ressuscitam? Todos os justos. No fim dos 1000 anos, quem que ressuscita? Todos os ímpios. Para que os justos vão ressuscitar? Para a vida eterna. Para que os ímpios vão ressuscitar? Para receber a condenação. A morte eterna. Na realidade, irmãos, todos terão a sua recompensa. Ninguém vai ficar sem recompensa. A diferença dessas recompensas é muito grande, né? Uns vão receber a vida eterna, a recompensa dos justos. Os outros vão receber a morte eterna. Vão morrer, vão ressuscitar para receber a morte eterna. Isso falando dos ímpios, que é a segunda ressurreição. Os irmãos entenderam até aí? 2 ressurreições. João diz que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem e os que fizeram o mal. Nós já estudamos pela palavra de Deus que na volta de Jesus vai ressuscitar os que fizerem o bem para a vida eterna. E depois de 1000 anos vai ressuscitar os que fizerem o mal para a condenação. Não vai ser 2 classes, né? Vai ser uma classe de santos na primeira e uma classe de ímpios, né, na segunda. Vamos a uma outra ressurreição agora. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E agora, irmãos? Que ressurreição é essa? É a primeira? É a segunda? Os irmãos perceberam que tem uma diferença nas palavras desse verso? Porque na primeira ressurreição vai ressuscitar quem? Todos os santos. É isso? Na segunda, todos os ímpios. E nessa aqui de Daniel 12, 2? Muitos. Não é todos os santos e nem todos os ímpios. E nem fala que é a primeira e nem fala que é o quê? A segunda. Veja que nesse verso,
mostra uma ressurreição de uma classe e diz: uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então são um pouco de santos e um pouco de quê? De ímpios, na mesma ressurreição. Como entender? Não é chamada nem primeira e nem segunda essa daqui. É um acontecimento como? Especial. É uma ressurreição especial que o profeta Daniel escreve. Muitos. Olha esse texto. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória, indescritível, de onde vem a voz de Deus como som de muitas águas, dizendo: está feito. Por que à meia-noite que Deus vai livrar o seu povo? Nós conhecemos pela profecia, que nós temos ali em Apocalipse 16, as 7 pragas. Essas pragas vão atingir os ímpios, não vão atingir o povo de Deus, os que estarão vivos nessa ocasião. E os ímpios vão acusar quem? O povo de Deus. Eles vão dizer: esse povinho aí que não se une a nós, não guarda o mesmo dia que nós guardamos, é que nós estamos sendo castigados. Vamos acabar com essa seita, vamos acabar com eles. Eles vão marcar o dia para matar o povo de Deus. E o dia para o mundo começa a que hora? À meia-noite, a virada, né? A virada do dia começa à meia-noite. Por exemplo, hoje é dia 13, não é? Quando começa o dia 14? À meia-noite. Isso para o mundo. Biblicamente falando, nós já estamos no dia 14, né? Quando o sol entrou, já começou o dia 14. Mas para o mundo, começa à meia-noite. Então, quando chegar o dia que eles marcaram para querer matar o povo de Deus, Deus faz o quê? Deus intervém. Deus não vai permitir que nenhum de seu povo pereça nessa ocasião. O que vai acontecer? O sol vai aparecer à meia-noite. Imagina. Para quem está estudando, sabe que quando o sol aparecer à meia-noite é o quê? É o sinal do seu livramento. Os ímpios vão olhar isso com espanto e com terror. E aqui no finalzinho do verso diz: está feito. Apocalipse 16, verso 17. Deus vai dizer isso: está feito. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, verso 18. Ali é qual praga? A 7ª praga. Então, na 7ª praga é que ocorre esse grande terremoto. É quando Deus vai dizer: está feito. O sol vai aparecer. E olha o que diz: abrem-se sepulturas. Então, nesse terremoto da 7ª praga, vai abrir o quê? Sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, 2 classes de pessoas ressuscitam nesse terremoto, na 7ª praga, na voz de Deus. Quem são esses para a vida eterna? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então, quem são esses uns para a vida eterna? Todos aqueles que morreram na fé da mensagem de qual anjo? Do terceiro anjo. Ontem no culto nós falamos sobre essas mensagens, a mensagem dos anjos, a mensagem do terceiro anjo. Quando começou a obra do terceiro anjo? 1844.
todos que morreram fiéis nessa mensagem, a partir de 1844, vão ressuscitar nesta ocasião, um pouco antes da volta de Jesus. Poderemos dizer alguns dias antes da volta de Jesus, é que eles irão ressuscitar. Veja que não é todos os santos, porque todos os santos vão ressuscitar em qual ressurreição? Na volta de Jesus. Um pouco antes da volta de Jesus, ressuscita uma classe de santos, dos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E esses outros, para vergonha e desprezo eterno, como diz aqui, quem são? Apocalipse 1, versículo 7, fala o quê? Eis que vem com as nuvens dos céus e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Aqueles que transpassou Cristo com a lança, aqueles que judiaram de Cristo, Caifás, por exemplo, né, lá em Mateus 26, 64, o que Jesus disse para Caifás? Tu mesmo verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Onde está Caifás? Na sepultura. Então ele vai ressuscitar antes de Jesus voltar, para ele ver Jesus voltar. Aqueles que o transpassaram, a Bíblia diz, os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, os piores inimigos do povo de Deus, da verdade, os que mais judiaram do povo de Deus, né, Caifás, os que transpassou, esses vão ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus, para eles verem Jesus voltar. É nessa ressurreição, uma ressurreição especial, né, que não é chamada de primeira e nem segunda, é uma ressurreição especial, ou seja, um acontecimento especial que vai ocorrer um pouco antes da volta de Jesus, na voz de Deus. E como que eles ressuscitam? Glorificados. A pergunta é, quem são esses? Aqui diz que são todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles vão ressuscitar imortais nessa ressurreição? Sim ou não? Não. Eles vão ressuscitar glorificados. Porque quem pode dar a imortalidade? Só Jesus. Paulo fala que é só Cristo que pode dar a imortalidade. Quando que esses que vão ressuscitar glorificados vão receber a imortalidade? Na volta de Jesus. Nós lemos um texto aí para trás. Olha o que fala. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos do quê? De imortalidade. Quem que clamaram aleluia aqui, irmãos? Os 144 mil. É esses, parte desse número que vão ressuscitar glorificados. Na ressurreição especial, aqueles que morreram. Vão se unir com os que estarão vivos, no número completo agora. E fala, e no mesmo instante fomos o quê? Transformados. Ressuscitam glorificados. E na volta de Jesus eles recebem o quê? A imortalidade. No mesmo instante, fomos transformados. Então essa ressurreição que a Bíblia menciona, de Daniel 12, 2, é uma ressurreição especial. Vocês vão notar que há duas classes que vão ressuscitar. Não é todos os santos e nem todos os ímpios, mas uma classe de santos e uma classe de ímpios. Esses vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Esses que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, morreram uma vez, vão ressuscitar na voz de Deus, vão morrer na volta de Cristo, com o esplendor da glória de Cristo, né? Vão morrer queimados, vão ressuscitar depois do milênio, para morrer queimados de novo. Diferença dos justos. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Depois que ocorre essa ressurreição especial, o que Deus faz?
ele anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. Santos vivos agora, né, que ressuscitam na ressurreição especial, e os que estarão vivos naquela ocasião, semelhante ao estrondo do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronunciam a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Os irmãos viram? Agora, quando ocorrer essa ressurreição especial, que um grupo de santos ressuscitam, torna-se um número completo de vivos e Deus faz o quê? Anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos em número de 144.000 reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. É para esse povo agora que estarão no número completo de vivos é que Deus faz o quê? Anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 52. Os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Quando que ocorre isso? Nós já lemos. Na volta de Jesus. Quando os santos ressuscitarem, né, todos os santos ressuscitarem, imortais, no mesmo instante fomos transformados. Olha, a voz de Deus, quando que é essa voz de Deus? Na ressurreição especial. A voz de Deus, eles foram glorificados, agora tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Agora eles se unem com os santos, que ressuscitam na primeira ressurreição, para encontrar o Senhor nos ares. Olha que coisa mais linda que vai acontecer agora, irmãos. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Qual vai ser o trabalho dos anjos? Ajuntar os escolhidos de Deus, todos os salvos agora. Que mais? Crianças são levados pelos santos anjos aos braços de suas mães. Que promessa maravilhosa para as mães que perderam seus filhinhos, ainda bebês, ainda criança. A promessa é de que as crianças vão ser levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Isso é maravilhoso, não é? A mãe tem o privilégio, a oportunidade de ter as crianças novamente em seus braços. Amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Os amigos que a gente perde, né, pela morte, que vão para a sepultura, diz aqui o texto, vão se reunir para nunca mais se separarem. Que promessa maravilhosa. E temos a certeza de que o que Deus escreveu vai o quê? Vai se cumprir. O que Deus escreveu vai acontecer. Vai se cumprir. Né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós meditamos hoje sobre 3 ressurreições. Uma que a Bíblia chama primeira ressurreição, que é na volta de Jesus, que é de todos os santos. A outra, segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos, que é de todos os ímpios. E a terceira, uma ressurreição especial, uma classe de santos e uma classe de ímpios, que é um pouco antes da volta de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Que nós não venhamos a ser enganados. Todos os santos estão na sepultura. Adão está onde? Na sepultura. Esperando o quê?
Jesus chamar ele de lá. Né? Todos estão na sepultura. Todos que morreram estão na sepultura. Vão ressuscitar exatamente na volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos compreender bem esses assuntos e que possamos ter essa esperança, mesmo que nós tivermos que passar pela morte, a esperança do quê? Da ressurreição. E no nosso conhecimento que nós temos, da mensagem do terceiro anjo, do assunto do santuário, se nós morrermos, a nossa esperança é em qual ressurreição, irmão Milton? Na especial. Um pouco antes da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança, o nosso conhecimento que nós temos. Que Deus nos abençoe para isso, é meu desejo e oração a todos. Amém. Amém. O importante é que todos aqueles que estarão vivos, todos aqueles que ressuscitarem, vão para onde? Dos fiéis. Para o céu. Ao encontro de Jesus. E estaremos para sempre com Cristo. Teremos uma vida eterna. Já imaginou o que é a vida eterna? Nunca mais morrer? Nunca mais sofrer? João diz no Apocalipse que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Teremos uma vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Foi para isso que Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não para que eles morressem, mas para que eles vivessem como? Eternamente. Mas por causa do pecado, eles morreram. Mas morreram fiéis. Eles se arrependeram do que eles fizeram. E estão aguardando Jesus chamar eles da sepultura. Que Deus nos abençoe, que nós também possamos ser fiéis. Para que a gente possa subir com todos os santos às mansões celestiais. Amém? Que Deus nos abençoe. É meu desejo e oração a todos. Amém.